tarde. Bom, estamos aqui, eu e Joyce. Queria agradecer ao Belém, ao Adi, pela... Essa parceria aí com a BIS. Nós somos os coordenadores do Encontro Nacional dos Profissionais de Som do Cinema. E eu vou começar falando um pouco aqui, só para contextualizar, né, nossa atividade, enquanto encontro de som, né, dos profissionais de som, dos movimentos que aconteceram aí nas últimas décadas na tentativa de integrar esses profissionais e de valorizar as atividades do som no cinema brasileiro e fortalecer a categoria e nesse movimento de expansão de abrir os ouvidos, né, de expansão de consciência da identidade do cinema nacional. Então, só para ter uma contextualização e vocês entenderem como que anda, né, e de onde que veio essas propostas, a gente tem nos anos 2000, né, a criação da Associação Brasileira de Cinematografia, que tem sede lá em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, e que a partir de 2002 começou a realizar anualmente a Semana ABC. Para quem não conhece, a Semana ABC é uma semana de reunião de profissionais de audiovisual em geral, com oficinas, workshops, palestras e uma série de atividades durante uma semana e acontece lá na Cinemateca Brasileira. Desde 2002, às vezes acontecia no Rio de Janeiro também. A primeira, inclusive, em 2002, aconteceu no Rio de Janeiro. E a ABC é uma associação prioritariamente de fotógrafos, mas ela, desde a sua fundação, ela vem se abrindo, então tem diretores de arte, tem profissionais de som também. É a tentativa de englobar, uma associação que tenta englobar todos os profissionais da área cinematográfica. E aí, enfim, eu vou citar o nome da Tid Borges, que é a profissional, a técnica de som direto, que é quem é a cabeça, né, a pessoa que mais está ativa ali para colocar o som presente, né, nessa associação também. E um dos méritos dela foi foi assim, junto com, lógico, com os presidentes e o pessoal da diretoria da Associação Brasileira de Cinematografia, foi criar o prêmio de melhor som desde lá do primeiro troféu, que eles têm também uma premiação. E o prêmio de melhor som foi bem significativo, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que concebeu-se um festival, um prêmio de som que valorizasse, né, os profissionais dessa classe também. Bom, então, a partir daí, em 2002, que essa Semana ABC foi lá no Rio de Janeiro, acabou inspirando dois técnicos de som direto do Rio de Janeiro também, que é o Jorge Saldanha e o Silvio Tarrim, que hoje não trabalha mais com som direto, mas ele virou documentarista, teve toda uma participação política aí também de atuação, bem conhecido. Eles estavam também num movimento de insatisfação, né, de falta de reconhecimento e uma série de questões que eu não vou ficar falando aqui, mas quem é do meio conhece, né, as dificuldades que existem no mercado. E aí eles tiveram a ideia, né, inspirados nessa Semana ABC, nesse encontro, e também inspirados em alguns outros movimentos independentes, como a União dos Assistentes de Câmera em São Paulo, que tiveram vitórias significativas no mercado, e eles bolaram, né, a primeira associação de profissionais de som, que se chamava APSC, Associações dos Profissionais de Som do Cinema, e conseguiram reunir profissionais, principalmente do eixo Rio-São Paulo, desde técnicos, começou com técnicos de som direto, né, que o Silvio Darrim e o Jorge Saldanha eram técnicos de som direto, são técnicos de som direto, mas conseguiram unir também microfonistas, editores de som, mixadores e tudo mais, profissionais de estúdio em geral, e chegaram a elaborar também até um estatuto, né, em prol de ter uma participação política mais ativa. Só que eles conseguiram reunir 66 profissionais. E aí durou 2 anos apenas. Em 2004, eles já encerraram as atividades por conta da dificuldade dos próprios profissionais em manter em funcionamento essa instituição.
Bom, até hoje se fala da PSC, é algo para alguns um pouco traumático, para outros um orgulho de ter conseguido, pelo menos, ter uma experiência nesse sentido. Isso vão fazer quase 20 anos, né? Então, enfim, é importante a gente resgatar essas tentativas de integração, né? E aí, que é inclusive o nome da mesa aqui, né? Nossa, como que é fazer essa integração entre os profissionais dessa área tão, assim, muitas vezes escondidos, dispersos e por aí vai, né? A gente vem acompanhando essas discussões há algum tempo e mudando um pouquinho saindo um pouco do mercado, entrando na parte acadêmica, nós temos em 2009 na Socine, que é a Sociedade de Pesquisa em Cinema e Audiovisual, a formação de um grupo de estudo que chama Estudos do Som, na Socine, né? Que acontece também anualmente, e conseguiu também agrupar os pesquisadores e professores de som, de certa forma, a nível nacional, e isso também foi muito importante, né? Então, desde 2009, acontecem encontros anualmente desse ramo, né, de atividade, que é de pesquisa e de dar aula, na Socine, que acontece cada ano em um lugar. Isso é muito importante também no aprimoramento do ensino, né? Porque ali você começa a reunir também professores e pesquisadores que também, a princípio, estão isolados, né, nos seus universos, das suas escolas, das suas faculdades, e aí você consegue integrá-los, e junto com essa nova, vamos dizer assim, que há algum tempo tem acontecido uma grande integração entre academia, né, e pesquisa e mercado. Vocês vão ver mais para frente ali que você vê muitos dos profissionais de som hoje provém de uma formação de faculdade, já existe essa geração no mercado, e muitos também fazem pós-graduação, mestrado, fazem pesquisas. Talvez seja no cinema a área que mais tenhamos mestres e doutores aqui no Brasil. Então isso é muito importante porque enriquece a parte de ensino também, né? De um pensamento sonoro no cinema brasileiro, e isso de fato aprimora, né? A parte da educação, pelo menos para mim, ela é fundamental para a gente conseguir vencer aí as dificuldades do mercado, inclusive. Bom, então é importante citar essa iniciativa também, né, da parte acadêmica. E a partir de 2007, discretamente numa cidadezinha no interior lá do Rio de Janeiro, com o nome de Conservatória, famosa por ser a capital da Seresta, a partir de 2007 acontece o Festival Cinemúsica. O Festival Cinemúsica é o primeiro festival no Brasil que se dedica exclusivamente à trilha sonora dos filmes. O que significa? Que tanto a curadoria é feita, assim como a que a BIS está fazendo agora de forma inédita também, em termos aqui do Cerrado, né, da região centro-oeste. O Cinemúsica já faz desde 2007, incluindo a parte de premiação técnica e estética também, mas bem delimitada. Então, a gente tem lá prêmios, além do prêmio de melhor som, você tem prêmio de melhor captação de som direto, prêmio de melhor edição de som, prêmio de melhor efeitos sonoros, prêmio de melhor Foley, prêmio de melhor mixagem, prêmio de melhor desenho de som, prêmio de melhor música original, melhor canção, melhor dublagem. Então a gente tenta dissecar a maior parte dessas especificidades e premiar esses profissionais que muitas vezes se sentem desvalorizados, né, e esquecidos. Então ali a gente, desde 2007, a Joyce vai falar um pouco mais dessa construção do Cinemúsica, o pessoal tem tentado fazer essa integração, que de certa forma culminou em 2012 na formação que já era uma ideia desde 2007, desde antiga, né, dos profissionais que iam lá ser premiados. Eles falavam da importância de ter lugares como esse aqui, de encontros, de debates, para aprimorar a categoria de profissionais.
E aí, em 2012, foi quando surgiu o Encontro Nacional dos Profissionais de Som do Cinema. Então, vou passar aqui a palavra para a Joyce, que ela vai falar um pouquinho mais do que é esse movimento e vamos lá. Bom, boa tarde. O curador do Cinemúsica, né, e responsável por essa idealização de criar um festival. Na época, muitos festivais aconteciam no Brasil, foi um momento de incentivo, inclusive em termos de dinheiro mesmo. Então, por que criar um novo festival? O Conservatório, além de ser a capital da Seresta, tem um cinema, que é uma miniatura do Cinemetro Tijuca. O Ivo Raposo ele construiu um cinema a partir das peças originais do Cinemetro Tijuca. Então, é o centímetro. E aí foi o mote para criar um festival naquela região. Convidaram o Hernani Heffner como curador e ele trouxe essa carência de premiação para a equipe de som. Eu fui aluna do Hernani na UF, no Rio de Janeiro, em Niterói, e sempre tive uma pesquisa voltada para o som, apesar de não trabalhar tanto na prática. E a primeira vez que eu fui à conservatória foi como, enfim, técnica de som de um curta que estava passando. E o Hernani Heffner, o Ricardo Kutz e o Shui comentaram, eram poucos dos profissionais de som presentes, e comentaram, o Hernani comentou dessa dificuldade em trazer os profissionais à conservatória, porque eles enviavam um e-mail à produção do filme premiado, aos diretores do filme premiado, mas não conseguiam acessar os profissionais de som e poucos iam à conservatória. Os produtores, os diretores não deixavam chegar até os profissionais de som essa premiação. Então, o Hernani comentou dessa dificuldade de trazer os profissionais e realmente promover esse encontro, promover esse diálogo. O Daniel Turini esteve lá como premiado desde esse início, mas eram poucos ainda que se tinha acesso. E até por um certo, talvez, preconceito dos próprios profissionais com essas tentativas de união listadas pelo Bernardo. Em 2012, o Hernani... em 2012, a gente se conheceu na Socine, né? Só acrescentando... Já vai começar. Só acrescentando esse detalhe, que eu falei dessas experiências, mas, na verdade, tiveram outras também menores, como alguns encontros de mixadores, em estúdios lá no Zé Luiz Sasso, ou também a tentativa de criação de alguns fóruns. O Ricardo Kutz, que ela citou, que era um cara mais ativo também, ele já tinha criado um fórum e essas iniciativas todas eram muito quentes quando começavam, mas elas não duravam mais do que 6 meses. E foi na Socine, esqueci de falar desse detalhe, que eu e a Joyce nos conhecemos, porque a gente tem também, a Joyce pesquisa na época do mestrado dela, e eu também na época, eu fiz mestrado também em som, e a gente encontrou, foi na Socine que a gente descobriu que começou essa nossa relação de parceria aí. E o Hernani, na verdade, percebeu as duas cabeças. Ele tem esse dom, é importante dizer. Eu e o Bernardo somos, de alguma forma, neutros, porque a gente tem essa atividade acadêmica, a gente tem uma atividade prática, mas que não é primordial, né? Assim. Eu acho que é mais nesse sentido. A minha parte é mais que durante o meu processo de aprendizado e de início de trabalho, eu criei o Artesãos do Som, né, que é um portal de educação sonora audiovisual. E eu sempre, na minha formação, eu sempre bebi um pouco de cada profissional. Então, no começo, quando eu me mudei para São Paulo, eu ia em todos os estúdios e ficava assim, na cara de pau mesmo, com todos os profissionais um pouco e filtrando, aprendendo com eles e filtrando a parte crítica que eles tinham em relação ao mercado. Aí eu ia
trabalhava com um pouco, ouvia e beleza, filtrava ali, não me deixava, não me pegava, né, o ranço, vamos dizer assim, das experiências anteriores, experiências mais sucedidas deles de integração. Então, o Hernani viu a cara de pau dos dois, achou que era interessante para conseguir realmente efetivar esse encontro dos profissionais de som. De um lugar neutro, isso é importante De um dizer. lugar neutro, porque o que aconteceu? A gente realmente fez um corpo a corpo para que em 2013 acontecesse o primeiro encontro dos profissionais de som do cinema. O Bernardo, já com a pesquisa, que através do site dele disponibilizou todos, enfim, todos que ele encontrou, mas muitas pesquisas sobre o som no cinema brasileiro, muitas entrevistas. Ele já tinha essa rede de contatos. Quem a gente não tinha, a gente foi atrás e fizemos um corpo a corpo, realmente ligações, insistência, para que acontecesse em 2013 o primeiro encontro dos profissionais de som de cinema. A gente, o ano passado, criou esse site que tem as edições anteriores, então vocês podem ver essas fotinhos, como envelhecemos nos últimos 4 anos, que reuniram, em 2013, 60 profissionais, deu certo, deu muito certo. Em 2014, 80 profissionais, em 2015, 80 profissionais, com mesa internacional. E depois eu falo da última edição. Então, vamos voltar um pouquinho na primeira edição, para vocês entenderem um pouco das mesas, que talvez seja a iniciativa do BIS, e então esse diálogo com o que aconteceu nesses 4 anos é frutífero para, de repente, a gente entender o que já aconteceu e onde estamos agora, onde esse encontro de profissionais está, né? Na primeira edição, a gente fez algo didático. Tem uma mesa de história, então trazendo os pesquisadores de som, falando um pouco da origem do cinema sonoro, uma mesa de desenho de som, questionando um pouco esse lugar do desenhista sonoro, que cada um puxava para si. O festival já tinha uma programação ligada à história do som, então trazia personalidades sonoras, entrevistas com... Já teve também um museu lá, com equipamentos de som antigos. Então, o festival tem esse cunho da preservação do som, né? Que vem da pesquisa da Joyce e do Hernani na Cinemateca do MAN. E aí teve a mesa de som direto, edição de som, mixagem, trilha musical. Então, realmente, a gente fez essas mesas didáticas, trazendo representantes de cada uma das áreas. Deu certo, teve muita porrada, o que foi ótimo, porque ajudou a gente a ver que realmente esse diálogo não acontecia, cada um falava mal da etapa anterior, sem nem conhecer o profissional. Né, assim, existia um entroncamento do workflow, né, dessa troca de etapas, mas não existia essa troca pessoalmente, né? Então, o encontro deu certo para além das mesas, nas mesas dos bares, no restaurante, né, no almoço, no café da manhã. Então, deu muito certo esse primeiro encontro. E, de uma forma mais efetiva, trouxe uma reflexão de que essas mesas não precisavam ser assim, dispersas, por setor, né? E que os profissionais já traziam assuntos de emergência na plenária que seriam um mote para as edições posteriores, né? Existiam questões. Então, foi um grande aprendizado para a gente mesmo, porque a gente veio de um lugar assim, de muito entusiasmo, né? Mas aí você está lidando com profissionais, a gente consegue reunir aqui no encontro os profissionais realmente de top de linha assim, do mercado, tanto da área de educação quanto do mercado em si. Então, são pessoas que já têm uma trajetória de luta também, de sindicato, com várias experiências. Então, é muito importante ouvir eles para a gente não ficar redundante, cair no mesmo assunto toda vez. A gente quer já ir para um lugar mais avançado, né? Então, essas mesas ajudam muito nesse sentido também. Nesse primeiro evento, a gente lidou com questões assim de, né, inimigos históricos, eixo Rio-São Paulo, que
ficaram no primeiro. Então, a gente, a partir do segundo, já não tinha essa questão, né? Todos iam entusiasmados, porque a troca era realmente efetiva. É tanto que subiu o número de participantes, né? Uhum. No segundo, então, as mesas, nós tivemos 80 profissionais, incluímos uma mesa internacional, com a presença do José Luiz Dias, aqui, que estará conosco amanhã. Olha ele aqui, ó. Ele e o Guido Beremblon. E o Guido, sim. Um abraço, Zé. Obrigada. E tivemos uma oficina, porque no conservatório sempre promoveu oficinas para a região, então de som direto e tal, que eram muito esvaziadas, não tinha procura, né? O oficineiro ficava um pouco sem lugar. E não fazia muito sentido a gente promover oficinas para as pessoas que estavam lá, que, de alguma forma, já passaram pelas etapas ou não se interessavam. E a gente percebeu que algumas questões interessavam a todas as áreas. Por exemplo, a questão da projeção, né? A gente estava em 2014 nesse início do fim da película. Início não, na concretização do fim da película, com festivais exibindo quase todas as cópias já enfim, DCP. em digital, em numérico, como o Daniel falou ontem. E então o Kiko Ferraz fez esse trabalho lá no Rio Grande do Sul, no Festival de Gramado, e de alguma forma uniu os profissionais para exigir, de um jeito fofo, passagem de som antes das projeções. Estamos lidando com precariedades, mas, olha, dentro do material precário que a gente tem essa possibilidade, aquela possibilidade, e a gente consegue, efetivamente, ouvir um som melhor, porque eu trabalhei muito nesse filme, sabe? E eu estou aqui na primeira exibição desse filme e quero ouvir o meu trabalho. E vem o diretor e fala, poxa, mas é isso o som do filme, né? Então, essa questão da projeção digital ali era muito presente e todas as áreas, de alguma forma, reclamavam o seu trabalho de som na hora da exibição. Eu só vou fazer um adendo aqui, que é muito interessante ver que o encontro dos profissionais de som realmente é um encontro para os profissionais de som. A gente não tem por ser uma cidade um pouco mais afastada, que nem tem o curso de cinema que tinha mais próximo ali era da Barra do Saí, que inclusive Barra do Piraí, inclusive vou citar o nome aqui do Walter Goulart, que também é um dos idealizadores disso aqui, que é um dos técnicos de som direto que mais assim antigos, só que ele chegou a falecer há uns 2 anos atrás. E aí vale fazer essa homenagem a ele, sempre citar o nome dele, porque ele é um dos precursores disso tudo aqui no Brasil. E ele era o único que trazia um pouco desses alunos ali que moravam ali próximos. Essa oficina, por exemplo, do Kiko, foi totalmente para os próprios técnicos de som. E para os projecionistas. A gente fez a oficina, num primeiro momento, na sala, onde acontecia a mesa, e, no segundo momento, indo às projeções do Cinemúsica, que eram precárias, e todos os profissionais questionam isso, né, como premiar as especificidades do som se a gente não consegue ouvir isso na hora da projeção dos filmes premiados. Então, os premiados falaram, não vou assistir, não vou convidar ninguém para assistir o som premiado, porque não vão ouvir o meu trabalho, né? E, então, a gente levou isso às salas de projeção do próprio festival, envolvendo os próprios projecionistas. Além disso, a questão acadêmica, que já vinha no Cinemúsica, chegou até um lançamento de um livro que o Fernando Moraes da Costa, que estará aqui amanhã, fez parte dessa publicação. E então a gente começou a fazer o lançamento dos livros dos profissionais e também no catálogo nós transcrevemos um trabalho de chinês, japonês, enfim, todas as mesas, palavra a palavra. Então, a gente publicava no catálogo do festival seguinte os anais dos encontros que aconteciam. Para quê? Para isso, de alguma forma, as discussões eram novas, inéditas, e todos que participavam queriam ter um registro disso, de alguma forma, para usar como material de pesquisa. Então, esses anais serviam também como um material didático, né?
Então, teve essa preocupação acadêmica e de posteridade, vamos dizer assim. E o ensino foi realmente o foco principal do segundo encontro. Né, como disseminar essas discussões que a gente tem aqui, como alcançar, como... O ensino no sentido assim, não o ensino enquanto graduação e tal, essa coisa de aprimorar os próprios profissional. Então aqui você tem também os vídeos das oficinas, você vê profissionais falando com um know-how muito importante, formando os próprios profissionais. Como fazer, por exemplo, um teste de projeção. Aqui você encontra, você pode assistir as 2 oficinas aqui incríveis. O que é a masterização, né, nos deliveries e nesse novo movimento no digital. Tem uma mesa também super importante. O Gama fez uma apresentação maravilhosa. Falando dessas especificidades técnicas. Então, nesse movimento aqui do segundo encontro, a gente estava num movimento de como formar os próprios os profissionais de som, que muitas vezes não... e a gente leva isso até um pouco para o encontro seguinte, porque nesse encontro focou-se mais no teste de projeção e na pós-produção, no caso de masterização, né? Vocês vão ver que no próximo a gente também traz um pouco dessa linguagem de workflow entre montagem e edição de som. Apareceu essa necessidade, as plenárias, né, sempre foram muito ricas e traziam o que acontecia no encontro seguinte. Teve a mesa de masterização, teve também um contato direto com o Carlos Klaskin, que era o representante da Adobe, então trazia um pouco dessa reflexão das salas de cinema. Ele trabalha, além de trabalhar para a Adobe, ele trabalha efetivamente nas salas de cinema do país, ele é sempre chamado como consultor da construção dessas salas. E no ano seguinte, peraí, eu me perdi um pouquinho. Ele trouxe, inclusive, a questão, o digital rompeu com essa licença Adobe. Não sei se vocês chegaram a passar por isso, mas quando você ia printar o som de um filme, você fazia uma check mix final, e aí passava por um codificador para colocar o som fotograficamente na película, e depois esse som era lido na sala de cinema. Você não precisa mais disso. Então, o Carlos trouxe a Atmos, que é a nova, enfim, o novo investimento da Adobe. Tem esse debate lá bem claro, mostrando essa parte final de masterização, né? A gente trouxe a oficina de Foley, que foi uma particularidade do festival como um todo. Isso já no terceiro encontro, né? Isso já no terceiro encontro. A gente trouxe a oficina de Foley, que, com essa especificação da premiação, essa especificidade, a gente trazia, enfim, estagiários e profissionais do som que trabalhavam nas partes da edição e mostraram o rosto a alguns profissionais que nunca eram acreditados, né? E é importante falar do Sasso, né? O Sasso Não, assim, eu queria dizer que a cada encontro a gente faz uma plenária no final, e nessa plenária traz 1000 ideias, 1000 críticas e sugestões que a gente guarda para o próximo encontro. Então, tudo isso, a oficina de Foley veio da plenária do ano passado. Todas essas mesas vêm de discussões que a gente acha importante para trazer para o próximo ano. A questão do Foley nesse sentido de, gente, o que é o Foley no Brasil, né? Até hoje é uma questão que tem profissional, não tem? Quem que faz? Tem estúdio, não tem? Como é que é? Então, vamos trazer isso. Então, é uma oficina de Foley para os próprios profissionais. Foi muito divertido e foi muito enriquecedor, rico. Porque tinha esse diálogo com o próprio pessoal da edição, o próprio pessoal da mixagem, que brincava Exatamente. e criticava durante a oficina. Enfim, esse diálogo ali, na hora, né, para todo mundo rir, mas sempre num tom sério, assim, peraí, mas chega aqui desse jeito, você faz uma premix ou não? Então, a gente debatia essas questões. É muito questão do workflow, né? Como é que funciona? Saber como que o profissional, que às vezes só chega o material dele para você e aí fica fácil você criticar ali, né? Mas você entender como é que é o universo dele, quais são as questões e as problemáticas dele, e o que isso reflete no seu trabalho também, enquanto mixador ou editor. Exatamente. E aí trouxeram, além dessa troca entre os profissionais de som, a necessidade da gente dialogar com os outros profissionais.
E aí a gente teve uma mesa, nessa terceira edição, trazendo montador, né, editor de som, montador, diretor e produtora de finalização. Foi uma mesa importante, mas, de alguma forma, a gente percebeu que eles não entendiam direito o que estavam fazendo ali. Então, talvez não fosse esse o caminho para a comunicação. A gente ainda precisa disso, quiçá o BIS é um lugar para isso também. A gente vai fazer uma tentativa de novo. Mas essa comunicação com a produção, mostrar para as pessoas do dinheiro e do cronograma, né, talvez uma assistente de direção, as necessidades dos profissionais de som, ainda não é aqui. A gente pensou, talvez, em tirar um material do encontro e levar para encontros deles, né? Assim, existem encontros de montadores, então, mas a gente abriu esse diálogo. A gente criou esse diálogo trazendo montadores, diretores e produtores. Né? Porque assim, uma das grandes questões que a gente sempre chegava nas discussões era assim, peraí, primeiro a gente precisa se fortalecer enquanto classe, para ter um pensamento coeso e depois chegar e falar a mesma língua todo mundo com outros profissionais, como montadores, produtores, diretores e tudo mais. Então, até então, a gente estava muito nessa de nos fortalecer enquanto categoria, né, para depois sair. Ao mesmo tempo, essa é uma grande questão. Sempre é importante ter um produtor ali, sempre é importante ter um montador, para eles entenderem que fazem parte do processo também e como que a gente trabalha e como que essa integração pode auxiliar no aprimoramento do filme, né? Ao mesmo tempo, o fato de ter dado certo, a gente está no terceiro encontro, então a gente já superou muitas das tentativas anteriores que não saíam da segunda, né? Assim, superou no sentido de tempo. Veio a questão política, a questão sindical, a questão de uma representatividade, e que foi até uma idealização do próprio Walter Goulart, né? Então, nós resolvemos trazer representantes dessas organizações que existiam. Essa mesa, a gente fez uma mesa sobre o sindicato, né? Que é essa mesa aqui, ó. Estratégias de representação e regulação do mercado. Porque, justamente, eu contei um pouco da história, né, desses movimentos. Os técnicos de som direto, tanto de São Paulo quanto do Rio, eles são mais politizados no sentido de serem mais unidos e conseguirem uma representatividade direta com o sindicato. Esses movimentos eles acontecem mais do que com o pessoal da pós-produção. E, no Rio de Janeiro especificamente, existem listas, né, de e-mails e fóruns que eles são mais unidos no sentido de tentarem terem representatividade no mercado. Eu vi uma movimentação que estava acontecendo junto com o sindicato no Rio de Janeiro, que é o STIC, que o Walter Goulart estava iniciando, na época que ele era vice-presidente do STIC, e resolvi trazer essa discussão, tanto para a gente resgatar esse movimento que era da antiga APSC, que eu mencionei, quanto para ver como é que estava aquela conversa, né? Então, foi uma tentativa de, opa, peraí, será que esse é o lugar? Para nós mesmos nos entendermos como o que era esse movimento nosso do Encontro Nacional. Então, essa mesa foi fundamental para a gente ver onde que estava o nível da discussão e o nível da relação entre esses profissionais que, de certa forma, escolheram um caminho mais político mesmo, que é o do sindicato, né? Nossa reflexão, naquele momento, na plenária mesmo, é que ainda não estávamos prontos para transformar o encontro numa representatividade política. A gente pode chamar assim de forma mais ampla. E então, que esse papel sem estatuto, sem ata, mais neutro meu e do Bernardo, tinha o seu lugar ali, dava certo. Até porque a mesa foi tiro, porrada e bomba. Então... nem tanto. Vocês podem assistir aqui. O pessoal é educado, não é assim também não. Tem a mesa aqui, quem quiser assistir todo esse material está documentado aqui. O pessoal é educado, viu, gente? Não é assim também. O pessoal já aprendeu com os erros e já está mais maduro ali. Mas a gente sentiu isso, então, que as duas tentativas de alcançar um outro lugar, a gente recuou um pouquinho. Porém,
condições econômicas do Brasil, de uma forma geral, especificamente do Festival Cinemúsica, nos fizeram repensar esse lugar. O Festival de Cinemúsica, enfim, sempre teve uma produção independente e nós fomos acolhidos por eles durante 3 anos inteiramente. Recebíamos, enfim, para termos esse lugar da coordenação, os profissionais eram trazidos, transporte, hospedagem, às vezes alimentação, às vezes não, mas, enfim, existia um suporte. E eram 80 profissionais, né? Então, alguns com acompanhantes e tudo mais. E chegaram para a gente e falaram, ó, não vai ter dinheiro para isso. E aí a gente teve que repensar isso, né? Aí foi uma conjuntura do momento de vida nosso também e de ver o que a gente estava fazendo ali. Porque eu e a Joyce, a gente é muito entusiasta, né? Desde eu com artesãos e a Joyce também na história dela, a gente sempre viu isso. Nos 3 anos, a gente trabalhava sem saber o quanto que a gente ia ganhar por isso, se a gente ia ganhar ou não. A gente descobria isso só depois. O nosso trabalho sempre foi muito maior do que, enfim, o cachê. E a gente estava, assim, até então, super empolgado, porque a gente estava fazendo um movimento para fazer história mesmo. E que estava dando certo. E a gente se sentia bem com isso e tudo mais. No ano passado, juntou uma série de questões. A questão do festival, que ia chegar na sua 10ª edição, e também a forma como ele era organizado, porque o Hernani Heffner saiu em 2015, eu acho. E aí foi jogando para a gente, porque existe uma estrutura de produção um tanto que eu e a Joyce vi e falava assim, gente, isso pode melhorar bastante. Na verdade, assim, desde a questão da projeção, que eu acho que era mais mais E eles não entendiam, eles mesmos, o pessoal do Cinemúsica, no termo de direção do festival, eles mesmos não entendiam o quanto específico e profissional e know-how e conhecimento a gente estava criando ali, né? Eles achavam que era um festival de cinema, e beleza. E não sabia que estava lidando com os profissionais. Então, assim, desde o primeiro relatório, referência. nós fazíamos relatórios, depois de cada encontro, a gente indicava desde a questão da premiação, então, como esses filmes vão ser ouvidos, a necessidade da inscrição de filmes, porque os próprios profissionais têm que, de alguma forma, se comunicar com o produtor, se comunicar com o diretor do filme para estimular essa premiação. Então, esse contato já faz parte dessa sensibilização, vamos chamar assim, com os produtores. E, então, assim, um júri específico, né, enfim, uma curadoria específica para essa seleção dos filmes. Os próprios profissionais ofereceram os seus estúdios, as suas salas, para que esses filmes fossem ouvidos, né, o trabalho de som fosse efetivamente ouvido desde a seleção. Mas a gente não conseguia produzir isso porque a gente não sabia se o festival ia acontecer ou não, e eles simplesmente falaram, a gente pediu um site, por exemplo, para ter essa inscrição e não vinha, né? Então, esse site a gente criou graças a todos os profissionais de som. E isso foi um alerta, né? Esse site que vocês estão vendo aqui, dá uma mostradinha, B, é bonitinho. Porque qual foi o movimento? A gente percebeu que eles não estavam na nossa pegada, assim, eles não entendiam o que a gente estava fazendo ali. Inclusive, nem na questão de documentar tudo isso. E aí a gente falou assim, Joyce, eu e a Joyce, vamos traçar o nosso caminho paralelo para não ficar dependendo deles. E se o dia que eles não nos ajudassem mais ou não conseguisse bancar mais, a gente não ficar refém disso, né? Vamos criar a nossa história. E o primeiro movimento que a gente fez foi saber da importância de documentar tudo que estava acontecendo lá. Então era preciso um site. Então a gente fez um movimento por e-mail mesmo, falou, gente, a gente quer fazer um site, o site, orçamos o site, é tanto. Somos tantos profissionais. Só que quem que vai bancar isso? A gente foi o primeiro movimento coletivo que a gente fez. Os próprios profissionais ajudaram ou pagaram para a gente conseguir realizar esse site aqui.
que eu também adoro, acho super bonitinho. Ou seja, aqui vocês encontram toda a documentação dos 3 anos. Às vezes falta uma coisinha ou outra, mas é porque é muito trabalho para nós dois, né? A gente está sempre querendo atualizar isso. Então, num primeiro momento, a gente estava fazendo uma movimentação de produção paralela ao festival. Então, por exemplo, eu entrei em contato com empresas de projeção, para a gente ter realmente uma projeção de qualidade, que, enfim... A gente meio que já querendo abarcar, produzir o festival também. Mas produzir uma coisa paralela junto com o festival. E de repente, quando viraram para a gente e falaram que não teria nada, a gente teve que recuar. Exatamente. Então, a gente, desde isso o ano passado, né, que foi o 4º encontro, a gente já ficou esperto, sabendo que eles poderiam não acontecer, porque no terceiro já foi meio assim também. E a gente falou assim, não, nós vamos fazer acontecer independente deles, porque se a gente ficar dependendo deles, pode ser que chega... Foi o que aconteceu, tipo 1 mês antes, depois de ter divulgado, falando que ia acontecer, eles falaram assim, ó, não vai ter mais o festival. Não vai ter o festival, esse ano não vai conseguir. Aí, no primeiro momento, o festival foi adiado. Mas, peraí, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tá. Nesse primeiro momento, quando falaram não vai ter grana, vai ter o festival, mas o encontro não vai ter dinheiro, nós começamos um processo de sincericídio, talvez, com medo do sincericídio, a confiar nessa comunicação com os profissionais. E abrir, assim, ó, gente, não vai ter, a gente vai produzir, vai acontecer o 4º encontro, a data é tal, mas precisamos da ajuda de vocês para conseguir apoio, a gente quer fazer uma feira de tecnologia e tal, e conseguir realizar isso de alguma forma. Fizemos um orçamento assustador, né? É legal quando você vai fazer o orçamento, é legal quando você dá uns passos atrás, porque você fica xingando que não tinha dinheiro para o almoço e tal, mas você faz um orçamento e vê o custo de trazer os profissionais, da hospedagem, de tudo que envolve essa produção. Corremos atrás, mas... Não, aí a gente foi produzir isso. Então, como foi tudo em cima da hora, muito em cima, que a gente viu que não iam ter um suporte do festival, igual a gente teve os outros anos, por sorte, a gente conseguiu algum patrocínio para custear a produção e a gente teve que abrir esse jogo para os profissionais. Falar, ó, gente, a gente está num novo momento, tudo vai mudar agora, vamos ter que sair do lugar comum. Então, a única forma do encontro acontecer é vocês profissionais assumirem um papel de construção de classe, de potencial coletivo. E aí a gente jogou essa real, falou, gente, a gente conseguiu um apoio aqui correndo em última hora, só que vocês vão precisar arcar com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação para a gente fazer isso acontecer. E aconteceu. 50 profissionais. E aí a gente se surpreendeu, porque foi a hora que a gente viu que era naqueles lugares, assim, né? Quando a gente vai dar um salto, né, para uma nova etapa, essa transição sempre é um pouco complicada, mas foi muito positivo a gente sacudir o pessoal que estava num lugar cômodo de, ó, eu só saio daqui se tiver tudo certinho, bonitinho. Só pra mim e tal. Então, isso a gente viu que a gente conquistou durante os outros anos. Então, todo mundo viu a importância desse movimento, né, o potencial que ele tem, e assumiu ser apoiador, assumiu ser ativo, né, nessa construção coletiva. E aí bolamos o 4º encontro, fizemos umas mesas aqui de interessantes. Deu muito certo, porque, enfim, voltou a especificidade, por exemplo, do som direto, mas a partir de uma pesquisa do Márcio Câmara, ou seja, assim, trazer também essas pesquisas da academia que envolvem a prática para o debate, né, assim, seja para uma colaboração entre as áreas ou mesmo para que essa pesquisa seja vista, seja lida, né? Existe essa questão com a academia, né? Para onde vão as nossas teses, para onde vão as nossas publicações. Então, teve a mesa do som direto, teve o lançamento de livros, e trouxemos também a TV, a Rede Globo, especificamente, uma mesa com o Rodrigo Meirelles, que
tem um papel fundamental numa reformulação da equipe de som na Rede Globo, e também por sempre acompanhando a questão dos editais, né? A questão da própria verba, enfim, se a gente for entender que dinheiro que está acontecendo hoje para a produção, isso vem muito do Prodave 2, não sei se eu estou falando grego aqui, mas o incentivo vai para séries de TV, talvez mais do que para curtas. Aí nesse lugar a gente começou a entrar numa parte bem mercadológica da coisa, com um fundo setorial que está... hoje os estúdios se mantêm basicamente com a produção televisiva, então era uma questão muito atual para a gente falar, e também a parte de administração sonora, né? Que é trazer um pouco do empresário também, que era uma questão que hoje está pegando, porque os profissionais de som são técnicos de som, são engenheiros de som, mas não são administradores, eles estão aí se aventurando, né? Hoje você tem o Daniel Turini, que já está com um estúdio num movimento maior e está tendo que lidar com essas questões. Que estará com a gente na mesa... Já, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Um abraço, Daniel. E aí a gente começou a trazer essa questão, que também é importante, do empreendimento sonoro, né? E uma mesa da Avid, trazendo em primeira mão, enfim... A Avid foi quem nos apoiou, né? Foi a abriu patrocínio. portas para essa ideia da feira, enfim, de trazer essas questões das ferramentas, vamos chamar de ferramentas, dos profissionais de som para dentro do encontro, né? Enfim, vamos já chegar na reta final aqui. A partir desse quarto encontro, na plenária, definimos quais seriam as próximas ações. As próximas ações aconteceriam de 3 em 3 meses, e uma delas o Bernardo vai apresentar agora. Que aí o que aconteceu? A gente mostrou, não sei porque eu não estou conseguindo trazer isso aqui. A gente abriu o jogo para a galera e viu que não era uma coisa só minha e da Joyce e do Cinemúsica. É algo que a gente precisa estudar coletivamente. Então, nós já estamos falando de um movimento de classe. Seja o que lá isso for, a gente não sabe ainda. Então, o que a gente falou é o seguinte. Então, a gente decidiu em plenária quem que vai dar sequência nisso. Lógico que acabou sobrando para mim e para a Joyce, porque a gente já está com essa experiência e a gente tem essa disposição. E já esse know-how dos últimos anos. Então, a gente falou assim, não, então a gente vai fazer coletivo. A gente vai mostrar o trabalho e começamos a trabalhar com crowdfunding mesmo. Então, trimestralmente, a gente lança umas atividades que a gente vai fazer e que a gente já fez e coloca o valor que isso tem para o nosso custeio, e isso é dividido de acordo com esse formulário que eu vou mostrar agora, que é um formulário que a gente lançou também no começo do ano, para tentar identificar quem que nós somos, então. Quem são esses profissionais que estão dando a cara aqui e estão nos ajudando. E é nisso que eu vou entrar agora. Aí a gente conseguiu, porque no nosso mailing, a gente tem lá uma média de 400 profissionais. E é engraçado, que eu estava conversando com o Zé Luiz Dias, com a experiência que eles estão tendo lá na Argentina atual, de uma associação de sonidista, né, a ASA. E é muito interessante a gente trocar para a gente aprender um com a experiência do outro. E eles já estão já formularam uma associação só de profissionais de som, e também eu vejo que são universos bem parecidos. No nosso caso, a gente tem um mailing de mais ou menos uns 400 profissionais que entram em contato com a gente, que foi no encontro, que um fala, que um indica, do Brasil inteiro. Mas, quando a gente começou a identificar quem que é o encontro, a gente teve 93, quase 100 pessoas que responderam, e estão ali, vamos dizer que na média são 100 profissionais que estão interessados a esse movimento. Então, para terminar aqui, que já está chegando no nosso final para abrir para a próxima mesa, eu vou passar rapidinho aqui para mostrar para vocês quem somos nós, mais ou menos, porque vocês vão ver que
muitos dos que preencheram o formulário, às vezes nem foram no encontro ainda, mas acompanham à distância. Então, aqui você pode ver que o encontro, assim como o mercado brasileiro de audiovisual, ele está concentrado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente consegue trazer pessoas do Paraná, da Bahia, de Minas Gerais, do Ceará, de Goiás, que é de Goiânia, vocês vão ver que de Brasília, não tem ninguém de Goiânia ainda, não tem nenhum técnico de som nesse movimento ainda, fica a dica aí, fica o convite. Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Roma, que tem uma parceira nossa lá, a Silvia Moraes, que é brasileira e mora lá em Roma, foi convidada do primeiro estado. Cidade, o eixo Rio-São Paulo predomina, mas a gente consegue trazer... tem Goiânia, assim, fui equivocado. Hã? A Gel, desculpa, Gel, um abraço para você. Desculpa, gente. A Geórgia é a representante aqui de vocês lá no encontro. Um abraço, Geórgia. Então a gente tem essas cidades aqui, não vou ficar falando tudo não, porque já está no final, mas a gente vê realmente que a gente consegue trazer o nacional, né, em peso para os nossos debates. Área de atuação, som direto e edição, estão aí na frente, junto com a pesquisa. Então a gente tenta englobar realmente a parte de ensino e pesquisa, como a parte de mercado, né, e tecnologia. Então a gente está trabalhando com todos os leques aí. Você nota-se que os músicos não estão muito presentes, porque existe um pouco nessa... a música é meio outro... Ela é o som, né, super importante na trilha sonora, mas a força que a gente quer trazer é para os técnicos de som. Mas os músicos são convidados e estão ali. Não, na verdade a gente quer. Isso foi algo natural que aconteceu a partir do primeiro. No primeiro a gente chamou mais pessoas da trilha musical, que a gente chama, mas foi orgânico, né? Então quem que efetivamente voltava... Mas a gente tem representantes e, na verdade, nesse último isso aumentou. Aumentou, inclusive, a gente, para esse próximo ano, a gente já está assim, trocando com a Musimagem, né, que é uma associação de músicos para cinema, especificamente, e eles têm muito interesse de estar com a gente e a gente com eles também, para estreitar essa discussão entre o que é música, o que é e o que é som, o que é trilha sonora em geral, né? Importante dizer que dessas categorias, muitas pessoas sinalizavam mais de uma categoria, né? Então, existe uma intersecção tem profissional que tem experiência em tudo, tem outros que, enfim, existe essa intersecção mesmo. A gente vê aqui, aquilo que eu falei, a questão do superior completo, a maior parte dos profissionais hoje não são mais autodidatas, vamos dizer assim, a maior parte vem de uma graduação, e vê que tem uma grande parte também que já tem a pós-graduação. Isso também já mostra uma característica diferente desse profissional que hoje está no mercado, onde antigamente era algo mais autodidata, né, ou mais vindo do rádio. Tem todo um estudo aí em cima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante dizer que muitos dos professores universitários vieram da prática. Então, o som é uma área que tem essa característica, desde a formação dos professores, no momento que, sabiamente, era exigido menos pós-graduação, vamos dizer assim, o notório saber era considerado como uma qualificação específica, né? Então, muitos dos professores universitários não tinham uma graduação ou não tinham um mestrado. Aí eu vejo duas questões assim, eu vejo, pelo menos na minha experiência, quando eu converso com o pessoal também, o pessoal acaba indo para o lado da academia como uma outra porta de trabalho, né? Como de dar aula e ser professor, e acaba se aprimorando. Então a gente está chegando com um time de peso aí, produtores e diretores, se liguem, hein? A galera conhece bem de cinema, né? Não é só de som, o pessoal tá esperto. Opa! Encerrou aqui inesperadamente, viu, gente? Como eu disse. É interessante também que, na última edição, a gente realizou a premiação. O Festival Cinema Música ele foi anunciado, no primeiro momento ele foi adiado, no segundo momento ele foi cancelado, mas a gente tinha anunciado as premiações.
que são... o festival acontece já com a premiação efetivada, né? A curadoria define a premiação. Então, nós realizamos uma premiação simbólica, simbólica não, uma premiação efetiva, mas sem o festival. E foi interessante que existe o Prêmio Delarte para primeiros longas-metragens, e nós tínhamos realizadores que são profissionais do som também. Então, tem essa intersecção, né, também do lugar do profissional de som como diretor, como... E foi uma forma de honrar também esse prêmio, que é importante, e mostrar para o Cinemúsica que nós estamos querendo fazer um movimento coeso e forte aqui, não estamos brincando, né, vamos dizer assim. E foi a partir desse movimento também, dessa premiação do ano passado que aconteceu no MAN, que a gente chegou aqui no BIS, mas depois a gente fala disso se der tempo. Então, só para terminar aqui rapidinho o formulário, né? A gente está mapeando, né, qual que é a posição política, né, e de mercado de cada profissional. Então, a gente perguntou qual que é a situação que você se encaixa, né, no termo de mercado. Se você é MEI, se você é empresário. E aí a gente tem uma pizza aqui bem partilhada, que depois a gente está no movimento de começar a aprofundar esse estudo aqui. Se você pertence a alguma associação e você vê que a maioria está no sindicato, apesar que não é maioria aqui, são números pequenos, mas a gente vê que a ABC está ali, a ES, que é a Associação de Engenheiros de Som, que a gente ainda não tem uma troca, nem a ES em si tem um braço para o som, para o cinema, né? Mas é um campo para a gente explorar. O sindicato está na frente, tem cooperativas e a PSC antiga lá. Na verdade, a AES, a gente tem uma pessoa que participa dos encontros e que já abriu essa brecha e eles estão interessados em conversar. Então, a gente está entrando aí ainda. E aí aqui a gente vê que o pessoal de som é mais ou menos politizado, assim, no sentido de realmente, comparando com outras categorias, né, a gente ainda está aprimorando esse lado aí sobre leis trabalhistas e tudo mais. E a gente perguntou também, para aprimorar o encontro, e isso talvez seja interessante para a BIS aí entender, o que o pessoal quer, né? Então, você vê que a maioria quer mais oficina, masterclass. A gente pôs aqui atividades educacionais à parte do som, como, por exemplo, oficina de empreendedorismo ou de administração de empresa, né? Que são tópicos adjacentes aí ao mercado. E, enfim, premiação, festa, encontros regionais, que a gente já estava pensando, então a gente saiu ano passado já pensando em fazer esses encontros regionais, e a BIS, a gente recebeu esse presente, né, que foi conseguir fazer o primeiro encontro regional dos profissionais de som, no caso aqui no Cerrado. Isso foi uma demanda grande da plenária, assim, né? Já que estamos há 4 anos aqui, como vamos expandir isso, né? Como vamos trocar? E conservatório não é um lugar tão fácil de chegar, né? Então, esse ano a gente está até avaliando se realmente lá é o melhor lugar, apesar de ter várias vantagens, inclusive por ser uma cidade pequena e facilita o trânsito ali, é uma cidade de difícil acesso, não dá para chegar lá de ônibus, por exemplo, tão simplesmente. Então, essas atividades regionais são importantes para a gente conhecer muito como que está acontecendo em cada universo ali, né? E sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, que a gente acha isso importante. Aí a gente perguntou, né, o que o encontro pode vir a ser, né? Algo mais político, qual o caráter do encontro? E aí a gente também está ali mais ou menos entre ficar como está ou ser algo mais. E já está sendo algo mais, porque esse movimento já está mostrando para a gente um potencial coletivo muito maior do que simplesmente um encontro que você traz todo mundo, um festival, uma coisa mais informal assim. E o que o pessoal quer que vire, né? Um coletivo, uma associação cultural, um sindicato, mais ou menos, não muito, uma cooperativa. Então, ou seja, vocês veem que as ideias são muitas e as possibilidades também. Eu e a Joyce somos os filtros disso e a gente vai ponderando. A gente sabe que esse é um processo a longo prazo, né? A gente está pensando, sei lá, desde quando eu comecei, eu estava olhando, no 10º encontro, né, em 10 anos, a gente vai poder falar de forma mais coesa e entender esse profissional. Então, a gente está nesse momento de entender quem nós somos, né? Para
antes de tomar qualquer decisão de já criar uma associação, porque a gente vê que a gente precisa limpar muita coisa do passado, deixar chegar a galera nova também, pegar a sabedoria dos mais experientes, e nisso ir bolando algo que não assuste, né? E pelo contrário, que integre todo mundo. Essa foi uma vantagem também da crise, vamos dizer. A gente sentou com cada um dos profissionais, inclusive alguns que não foram ao encontro, mas são pessoas importantes de serem ouvidas, para ouvir. A gente ficou ali 3 horas no estúdio ouvindo. Isso deu certo, isso não deu certo, mas isso... O que eu ganho com isso? Uma preocupação que a gente começou a ter, né? O que os profissionais ganham com isso? O que a gente Essa ganha pergunta com isso? tem também. O questionário é maior que isso aqui, viu, gente? A gente só passou esses dados, mas o questionário ele tem umas 20 questões assim de... Por exemplo, o que o encontro trouxe para você de retorno? Essa é uma questão que a gente também está ouvindo. No momento atual, a gente está começando a fazer a análise desse censo que a gente fez e está começando essa ampliação, né, para além do Festival Cine Música. E né? ver o que vai ser esse ano. Vai acontecer esse ano, mas a gente ainda vai analisar qual que é a melhor data, que tem essa pergunta, se era a melhor data, qual que é o melhor local, o que a gente pode experimentar de diferente esse ano para ver realmente quem nós somos, né? Acho que essa é a grande pergunta, quem nós somos e o que a gente quer ser. Ou seja, é aquela pergunta para a vida, né? Então aqui realmente é um movimento coletivo muito interessante, movimento de classe e com potencial incrível, porque aqui a gente está lidando com os melhores profissionais e queremos chegar em todos os profissionais, né, de som. Tanto a nível de fazer girar o conhecimento para facilitar, né, e melhorar a qualidade dos filmes, quanto para fortalecer a classe e valorizar esse profissional que trabalha com uma parte tão fundamental no filme, que é o som, né? E no mais, quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no BIS, demonstrando isso. Espero que você seja um convite também para os profissionais que aqui estejam nos acompanhar, fazer parte disso, né? Então, a gente está aberto, a gente quer integrar todo mundo, fazer esse movimento em conjunto, porque a gente sabe do potencial que tem esse movimento coletivo. Tá bom? É isso. Obrigado. Qualquer coisa, o site é www. A sigla não é tão assim sonora, mas é né, de encontro nacional NPSC, né, Encontro Nacional dos Profissionais de Som do Cinema.art.br. E aí vocês tem o Facebook também, é onde a gente divulga, né, mensalmente o que está acontecendo. Esse final do mês já vai sair uma nova vaquinha para a gente bancar os próximos meses de produção, e a gente vai informando ali. A gente é bem transparente, vamos dizer assim, né? A gente preza pela transparência para a gente fazer algo coletivo mesmo, né? Não ser algo só que a gente, né, um produto nosso, vamos dizer assim, né? É um movimento coletivo. A gente pode dizer que essa crise, inclusive talvez nossa associação ao BIS, enfim, vem também de uma necessidade de todos nós, porque podemos dizer que o audiovisual teve um crescimento monetário, um crescimento de formação, um crescimento de equipamento, e foi cada um por si criar seus estudos, né, enfim, se munir. Não houve, a priori, um movimento de coletividade aproveitando esse crescimento. E agora talvez estejamos numa crise, ninguém sabe qual é o próximo passo, ninguém sabe se vai comprar alguma coisa no dólar, né, algum equipamento e tal. Então, também, talvez esse momento histórico esteja relacionado diretamente com a união, né, e com a possibilidade da gente fazer algo conjuntamente. E ser autossuficiente também, não ficar dependendo de ninguém, né? Ser autossuficiente quanto categoria. Isso aí. Muito obrigado. Então, muito obrigado. A gente vai fazer 5 minutinhos aqui para trocar os equipamentos, ajeitar a mesa, porque a próxima mesa vai ser sobre o encontro dos profissionais aqui da região, mediada pelo Daniel Turini. Teremos a Georgia Sinara, a Thaís, tá aí, Thaís, e a Olivia, que está aqui também, né? Até breve.